Olá, queridos irmãos, agradeço a oportunidade do trabalho do dia de hoje. Como sempre coloco, é um assunto para reflexão e a atribuição que nos foi dada do tema proposto é ver o que a doutrina espírita nos diz a respeito do assunto. Como todo trabalho espírita, iniciamos com uma prece de abertura. Cerremos os olhos, vamos em pensamento ao nosso querido Luzes, nos acomodamos confortavelmente e passamos a usufruir do ambiente carinhosamente preparado pela espiritualidade, uma festa. Depois de um dia de atividades, relaxamos e no silêncio interior esqueçamos por um momento coisas perturbadoras, mantendo a serenidade íntima para nos abrirmos aos céus, para que os benfeitores do Luzes e os nossos venham ter conosco e nos ajudem. Vemos Jesus nos chamando suavemente e pedimos as bênçãos da saúde para melhor servir. Iniciamos o encontro com muita paz. Quando nós falamos em Jesus aqui, diz um palestrante, o Rogério Hipólito, até na última palestra que eu assisti, eu gosto muito quando ele se refere a Jesus, ele diz assim, o Jesus, o nosso amorzão, fala com vontade, com o coração, e é assim que nós devemos ver Jesus, veio nos ensinar a lei do amor, é o nosso amorzão. E quando nós estudamos o Evangelho, como é que nós veremos no assunto de hoje, é como se eu estou sentado aqui, Jesus está ao nosso lado, carinhosamente, amorosamente nos auxiliando, nos dizendo como deveremos proceder. Porque, afinal de contas, ele dirige, é o responsável por essa grande empresa que é o planeta Terra, sob a direção de Deus. E será que nessa grande empresa tem lugar para escândalos? O nosso assunto de hoje? Veremos. Sempre lembrando que nós somos espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações, próximo à regeneração. Só não podemos dizer o período, mas está próximo. O assunto, falando em escândalo, o último assunto que eu falei foi orgulho e egoísmo. Diz que orgulho e egoísmo é a chaga da humanidade, é uma praga e sua prole malfazeja, eu falei. Nós vamos ver que o escândalo, ele tem íntima ligação, é uma continuação do orgulho e egoísmo. Aliás, a doutrina espírita, a quem nós somos muito gratos, aqueles que fizeram chegar até nós, aqueles que nos apresentaram a doutrina espírita, muito tem nos auxiliado no dia a dia, na nossa evolução, na nossa melhoria, na nossa reforma, na nossa educação dos sentimentos, no equilíbrio necessário que precisamos nesta vida. E poderemos dizer que os assuntos que são propostos para nós são capítulos de uma grande novela. E o tema central, o personagem principal é o nosso guia e modelo Jesus. Então agradecemos à doutrina espírita por essa oportunidade, por esse conhecimento que nos será útil não só nessa encarnação, mas também nas posteriores. Então, o tema é o escândalo, capítulo 8º, bem-aventurados os que têm o coração puro. Eu encerrei a última exposição sobre orgulho e egoísmo, inclusive dizendo que nós teríamos que purificarmos o nosso coração, purificar, educar os nossos sentimentos. A palavra escândalo nós associamos normalmente à corrupção, aos desleixos, aos erros crassos de nossos governantes. Se nós abrirmos o jornal de qualquer dia, o jornal de hoje, nós vamos ver inúmeros escândalos, principalmente ligados à política. A pergunta que fica, nós temos necessidade na atual existência de escândalos? A outra pergunta, que subsídios a doutrina espírita nos oferece para uma melhor compreensão do tema? Antes de entrarmos no Evangelho, vamos ver o dicionário. Escandalizar. Dar com o próprio exemplo ensejo que outrem caia no erro ou pecado.
O escândalo tem origem no grego e no latim, que é uma armadilha que se põe no caminho do inimigo para fazê-lo cair. É aquilo que dá o que falar, que causa indignação por ser contrário à moral, à honestidade, aos bons costumes, à justiça, às leis, etc. No sentido espiritual e moral, que já fazemos um destaque aqui, é todo o obstáculo que com sua conduta uma pessoa pode representar para a vida ou a moralidade de outras pessoas. Na outra exposição que fiz sobre o orgulho e o egoísmo, eu até brinquei que nós ia fazer já que nós estamos muito presos, estamos confinados devido à pandemia, nós ia fazer um city tour das obras básicas. Aí eu fiquei pensando, na última fizemos um city tour, o que vamos fazer na de hoje? Aí lendo, analisando, vamos fazer, convido todos hoje a nós fazer uma pescaria. Se estivermos assistindo, o irmão Celso vai gostar. Mas uma pesca maravilhosa, que é citada por Lucas. Somos pescadores de valores evolutivos, na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem levanta sua rede de interesse. Isso quem disse foi no Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. No ato da pescaria maravilhosa, Pedro se mostrou descrente. Por quê? Eles tinham voltado da pescaria, nós sabemos que a maioria dos apóstolos, discípulos de Jesus, na época a profissão que mais tinha era pescador. Eles tinham voltado de uma pescaria frustrada. Jogaram rede de tudo que é lado, todo o tempo e nada. Mas em razão da confiança que ele tinha em Jesus, que Jesus disse que era para ele voltar e fazer novamente a pescaria. Aí então, devido a essa confiança que ele tinha no Mestre, e a gente pergunta também qual é a confiança que nós temos em Jesus, ele atende a orientação, então mesmo cansado, meio desolado, meio desmotivado, por essa confiança que ele tem em Jesus, ele volta, lança as redes na água e daí vem o relato da pescaria maravilhosa que tinha peixe para tudo que era lado. O tempo passa e continuamos em nossos barcos, operando no mar da vida com maior ou menor sucesso, segundo a posição que nos ajustamos no contexto evolutivo. Nós sabemos, cada um de nós está num degrauzinho desse contexto evolutivo. Não esqueçamos, a qualquer momento Jesus pode requisitar nosso barco e nos conduzir a mar alto para realizarmos a pescaria de valores eternos. E eu pergunto, faríamos pescarias com escândalos? Vamos ver então, vamos entrar propriamente no Novo Testamento, que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ressaltando que no Velho Testamento já há citações das relações de Moisés com Deus e o povo no Velho Testamento. Bem, como eu disse então, é o capítulo 8, está aqui o nosso Evangelho, capítulo 8, bem-aventurados que têm coração puro, começa com deixai vir a minhas criancinhas e termina bem-aventurados os que têm os olhos fechados. E no meio então, o assunto que nós vamos ver agora aqui, que está no número 11. Escândalos. Se a tua mão é motivo de escândalo, corta. Algumas traduções, cortai-a. Eu vou pensar apenas algumas citações aqui, já que o tempo é reduzido, e eu convido, como todos nós sempre convidamos, aqueles que desejarem complementar o assunto da noite, para dar uma lidinha então no capítulo 8, número 11. Começa dizendo assim: ai do mundo por causa de escândalos, pois é necessário que haja escândalos. Olha só. Mas daí vem o alerta, a consequência. Mas infeliz do homem pelo qual o escândalo acontece. Ou seja, no nosso mundo existe escândalos, né? É necessário, mas ai do homem pelo qual o escândalo acontece. Então, cita uma consequência. Outro que eu penso, destaco. O escândalo não está na ação em si mesmo, mas na repercussão que ela pode ter.
Nós sabemos quantas discussões familiares, às vezes, terminam com um rompimento familiar durante toda a encarnação, ou seja, a repercussão que aquele escândalo pode ter tido. Importante agora aqui, no sentido evangélico, a palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais geral, ou seja, não é só lá do dicionário, abre bem mais. Por isso, em certos casos, não se compreende sua acepção. Escândalo não é somente o que ofende a consciência do outro. Mais importante agora aqui, grifo. Mas tudo que é resultado de vícios e imperfeições dos homens. Toda má reação de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é resultado efetivo do mal moral. Resumindo, somos escandalosos. Depois também cito aqui, destaco um alerta, que nós estamos num planeta espíritos imperfeitos na Terra, estamos inclinados a fazer o mal. Mas diz assim, nós estamos inclinados, mas não temos obrigação de praticá-lo. Ou seja, nós temos uma inclinação, podemos praticar o mal, mas se nós desejarmos, não é obrigação. Nós podemos romper esse elo. Faz um alerta aqui, então. Outro, quando estiverem cansados de sofrer com o mal, procurarão o remédio no bem. Ou seja, nos dá a receita, a dica, Quando nós quisermos romper com esse ciclo, é muito simples. Vamos procurar um remédio. Qual é o remédio? O bem. Mais adiante, a humanidade transformada em homens de bem, nenhum procurará fazer mal ao seu próximo. Todos serão felizes porque serão bons. Tal é o estado dos mundos avançados, nos quais o mal foi excluído. Tal será o da Terra quando tiver progredido suficientemente. É o que nós estamos esperando pelos novos tempos, pela regeneração do planeta e pela nossa melhoria espiritual. Então o caminho está aqui. Destaco também, no finalzinho, se a tua mão, 17, se a tua mão te é motivo de escândalo, corta. É figura enérgica, que seria um absurdo tomar ao pé da letra. Significa simplesmente ser preciso destruir em si toda a causa de escândalo. Quer dizer, de mal, arrancar de seu coração todo sentimento impuro e todo princípio vicioso. Quer dizer, ainda que para um homem é preferível ter a mão cortada a tê-la servindo de instrumento para uma má ação. Antes de ser privado da vista que os olhos que servem de fonte para os maus pensamentos. Para todo aquele que apanha o sentido alegórico e profundo de suas palavras, Jesus não disse nenhum absurdo. Muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave do Espiritismo. Então o cortai é uma ação enérgica, nos dizendo que nós não devemos ficar empurrando com a barriga as coisas que têm que ser resolvidas, que têm que ter decididas. Não interessa nós chegar na espiritualidade completinho, com as mãozinhas, com os pezinhos, tudo. Isso aí não é importante. Importante é o que nós fizemos, então. É nós cortar o mal existente em nós, os nossos vícios, a chaga da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, e a sua prole malfazeja, como já conversamos. Bem, olhado o Evangelho, quais as primeiras conclusões que nós podemos chegar? Que nós devemos estudar o Evangelho e colocarmos em prática seus ensinamentos. Não adianta a gente ficar aqui, olhar, ler, prece, e não partir para a prática. Então, ter o Evangelho como norma de conduta, evitaremos o escândalo do pecado entre aspas, e da concupiscência, ou seja, a cobiça de bens materiais, os prazeres sexuais. No entanto, a melhor postura ainda é a de serenidade, para que a justiça se faça sem tropeços, alcançando tão somente os que mancharam os destinos de nossa nação e enlamearam
a própria consciência. Só assim as consequências kármicas ficarão no plano pessoal, sem comprometer a programação que objetiva fazer do Brasil o coração do mundo, pátria do Evangelho. Quer dizer o quê? De vez em quando nós encontramos desânimo em nós mesmos, em alguns irmãos, quanto aos escândalos que surgem. Não tem jeito. O Brasil não tem solução, roubam, burlam, é isso aí, não adianta. Nós temos que lembrar que nós estamos sujeitos à lei de progresso, que é uma lei natural. Quer queira, quer nós não queiramos, todos progrediremos, nós e o planeta. É o que está dizendo aqui, ó, o nosso Brasil tem uma destinação, é coração do mundo, pátria do Evangelho. E aqueles que ficarem para trás, aqueles que, em palavrinha, enlamearam a própria consciência, responderão. Então nós temos que fazer a nossa parte. A sociologia tem provado que os grandes surtos de progresso material nascem das nações que saíram do confronto bélico. É o caso do Japão, Alemanha, Itália, Estados Unidos, França e Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial. A guerra ainda é um escândalo necessário. O escândalo é um instrumento de avanço, mas prestem atenção, porém não o único. O escândalo é uma opção da sociedade. A gente viu nos conflitos armados, né? Sempre há aquela tentativa de acordo e de vez em quando uma das partes rompe e parte para o confronto bélico. O exemplo lá do Oriente Médio é o exemplo mais claro, né, naquela região. Olha bem, importante, a opção divina para a humanidade é o bem cientificamente aplicado. É o bem iluminado pela razão e pelos melhores sentimentos. Opção muito mais fácil e indolor. O homem sempre soberbo desprezou o Evangelho, que é um tratado de convivência feliz. Por isso recebe agora mais intensamente as consequências de seus desatinos. Olha a esperança, ainda há tempo. Ouçamos o conselheiro celestial, empreendamos a reação, façamos das trevas a luz. Então, como vemos aqui, ó, nós temos que tomar decisões e nós usando a razão, com o coração limpo, educando nossos sentimentos, ó, nós optaremos por opções mais fáceis e indolores. Tanto as nações como nós individualmente, junto a nossos irmãos, junto aos nossos centros espíritas, nos desafios que nos são colocados no dia a dia. Bem, para não ficar um pouco teórico o assunto, eu sempre gosto de recorrer ao Emmanuel. E nas obras do Emmanuel, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar os ensinamentos de Jesus e Emmanuel nos colocando no nosso dia a dia. Ou seja, Jesus nos dá o rumo, qual é o caminho que nós devemos seguir, para onde devemos correr, com quem deveremos nos socorrer. E o Emmanuel diz assim, na prática, então, como é que isso aí acontece? Então, no livro Rumo Certo, tem um capítulo que diz assim, ó, escândalos e nós. Olha o que ele nos diz. Acalmar-nos a fim de trabalhar e servir com segurança será sempre o processo mais eficiente para libertar-nos da influência de escândalos, quaisquer que sejam. Trabalhar, processo mais eficiente. É só nós prestarmos atenção, dioturnamente, diariamente, nos aparecem trabalhos. Nós só temos que decidir. Segue o Emmanuel. Não poucas vezes demoramo-nos acalentando mágoas e condenações contra nós mesmos, das quais costumamos sair desolados ou deprimidos, aumentando a incapacidade própria para qualquer reajuste. Teremos errado? Reconheçamos. Com certeza, todos erramos. Continua. Lamentar-nos, porém, indefinidamente, seria o mesmo que segregar-nos em remorso, não só improdutivo, mas destrutivo também,
porque comunicaríamos o fogo de nossas próprias inquietações aos entes que mais amamos. Importante aceitar nossas culpas, mas desaconselhável acomodarmos voluptuosamente com elas, sem a mínima diligência para extinguir-lhes os desastrosos resultados. Queixar-se de alguém, de si próprio, 1, 2, 3 vezes, quanto às dívidas e defeitos de que se lhe onere o caminho, será claramente compreensível. Mas lastimar-se todos os dias é acusar-se em todas as circunstâncias, sem qualquer esforço para melhorar de situação. Pode transformar em atitude compulsiva, gerando enfermidade e perturbação. É o que mais nós vemos nos dias de hoje. Esterilidade em qualquer setor será invariavelmente esterilidade. Recordemos a lição viva e constante do livre-arbítrio, a conclamar-nos ao próprio burilamento e utilizemos o empréstimo das horas que nos é concedido, nos recursos em mão, comandando as oportunidades que o tempo nos faculte, para empreender as renovações de que sejamos carecedores. Somos espíritos eternos e, conquanto nos caiba o dever de aproveitar as experiências do passado no que evidenciem de útil e de preparar o futuro para que o destino se nos faça mais elevado. Lembremos-nos que somos chamados nas áreas do agora a viver um dia de cada vez. Não precisamos ter pressa, vamos devagar e sempre, todavia, como diz o nome do livro, no rumo certo. Erros teremos perpetrado inúmeros. Débitos temo-los ainda enormes. Entretanto, para concluir, como é que ele conclui? Se soubermos empregar com critério e equilíbrio os instrumentos de que dispomos, não há tempo a desperdiçar com lamentos inúteis, de vez que, quanto mais quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida melhor. O que nós queremos? Uma vida melhor. O que nós queremos? Ser felizes. Mas normalmente a gente transfere ao outro, à esposa, ao marido, aos filhos, à sogra, à nora, ao genro. Nós vamos transferindo, quando normalmente está em nós. Olha só. Quanto mais quisermos aprender e trabalhar, tendo conhecimento, nós vamos saber o que é preciso ser feito. Compreender e servir, né? Entender os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática. Mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida melhor. Ou seja, voltaremos para a espiritualidade, seremos muito bem recebidos, será nos mostrado o que nós cumprimos, o que nós fizemos, o que nós não fizemos. Inclusive, se fizemos o combinado no planejamento reencarnatório, seremos enquadrados lá como completistas, o que é bastante difícil. E para encerrar, então, como todo o trabalho, o estudo, a doutrinária, a gente sempre encerra com uma prece de encerramento. Então, agradeço a atenção dos amigos e vamos à prece de encerramento. Agradecemos o estudo de hoje, que possamos desenvolver nossas virtudes, que façamos ao outro o que gostaríamos que fizessem a nós mesmos, que possamos investir em relacionamentos sadios, com um olhar de boa vontade, em relação àqueles que o Senhor da vida colocou ao nosso redor. Pedimos a Deus em nossas preces paciência e resignação e agradecemos a tudo que nos foi dado amorosamente. Estudemos, vivamos e sejamos felizes. Conforme o tema de hoje, sem escândalos. Hoje é sempre. Vamos nos esforçar.
saúde e paz para todos, e assim encerramos o trabalho de hoje. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Fiquemos todos com Deus em nossos corações.